Apoio Essential Care, agora em Santa Catarina. Home Care com conhecimento, ética e respeito. Call Center 99822-7582. Depressão, um tema atual. Todo mundo conhece alguém ou teve alguém na família que já teve depressão. As pessoas falam, eu estou deprimido, né? E muitas vezes, inclusive, usando esse termo inadvertidamente como um sinônimo de tristeza. Mas depressão mesmo é uma doença. Por isso a gente está aqui com o Dr. João Paulo Branco, ele que é psiquiatra. Obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado. E ele vai falar um pouquinho sobre depressão com a gente. Este é o programa Catarinando, o nosso encontro semanal aqui na TV Floripa. Procure no YouTube, TV Sudé com 2 S, e você vai achar todos os nossos programas lá. Mais uma vez, obrigado por aceitar nosso convite, né? Nós já falamos bastante aqui de Alzheimer e agora vamos falar um pouquinho de depressão. Está aumentando os casos de depressão? Estão diminuindo ou estão estáveis? Está aumentando, né? Talvez mais por questões a gente ter melhores diagnósticos, né? Mais médicos informados sobre o transtorno depressivo, porque até pouco tempo atrás se acreditava que era uma frescura, a pessoa que não queria trabalhar. Hoje não, a gente temos diagnóstico, a gente tem dados para isso e talvez tenha aumentado por conta de carga de estresse, né, que a gente tem vivido nos últimos tempos, tanto socioeconômicas quanto de demandas que as pessoas mesmo se impõem, né? O estilo de vida que a gente tem adotado, exato. Ao invés de melhorar, praticar esportes. Exato. Que são coisas interessantes, né? A questão do esporte, atividade física, contato social, para diminuir essa carga de estresse e, consequentemente, a gente leva a mudanças neuroquímicas para neurohormônios positivos, eu costumo dizer assim para as pessoas entenderem, hormônios positivos, para evitar sintomas depressivos, né? Que pode levar a um quadro de depressão mais grave, né? E quais seriam esses sintomas para a população que nos ouve, né? Que nos assiste? Quais seriam os sintomas, os fatores de alerta que nós precisamos ficar tristes, para não confundir esse... Tristeza é uma coisa que faz parte da vida, né? Faz parte da vida. E infelizmente, inclusive, as pessoas hoje acham que não pode ficar triste, né? Sim. Tristeza é humano. Mas quando é que isso passa dos limites, ou quando é que nós temos a doença depressão? Ok. Então, a gente tem uma série de sintomas que fazem com que essa tristeza não seja só uma tristeza passageira, né? Não é porque brigou com o namorado, teve um problema no trabalho. Mas quando a gente tem um conjunto de sintomas tais como, e isso tem que ter uma duração mínima de 2 semanas, e isso vai gerar um prejuízo para a pessoa, um prejuízo de angústia interior e um prejuízo social, funcional para a pessoa, que seria o quê? Além de uma tristeza não passageira, uma tristeza permanente, um desânimo, uma diminuição de energia para fazer as coisas, pode ter uma hipersonolência, muito sono, só quer ficar dormindo, uma vontade impressionante de estar na cama, né? Não podemos deixar o frio se abater, né? Pelo frio, né? Mas, ou também pode ser o contrário, né? Não é uma coisa assim que a gente costuma dizer, tem aquilo, é depressão. Pode ter muito sono, como também uma dificuldade muito grande de dormir. Pode comer muito, né? Aumentar o apetite ou diminuir muito o apetite. Além disso, uma fadiga constante, ideias de morte, ideias de ruína, que as coisas não vão dar certo. E essa ideias de morte pode progredir desde um pensamento suicida ou um planejamento para se matar, coisas nesse sentido. Então é uma doença séria, grave, incapacitante, né? As pessoas perdem muito com isso, não só a pessoa, não só a sua vivência e angústia interior, né? Mas também do seu contexto social, laboral, né? Então ela produz menos, tem mais absenteísmo no trabalho, né? E deixa de estar vivendo adequadamente, tendo qualidade de vida, né? Isso é mais importante. Mas o dado positivo, eu sou médico também, mas sou clínico, né? Não tem essa vivência diária que os psiquiatras têm com a depressão. Mas pelo que eu leio, o dado positivo é que os remédios, a medicação para a depressão hoje avançou bastante, né? Então parece que se a gente conseguir, logo uma primeira crise de depressão, fazer o diagnóstico, o médico faz o diagnóstico correto e aí usa a medicação adequada, temos chance até de cura, ou temos chance de controle completo. Como é que funciona?
Sim, exatamente. Eu costumo dizer que depressão, aliás, toda doença neuropsiquiátrica tempo é cérebro, né? Como pro derrame, né? Que se tem até essa frase, né? Tempo é cérebro. Ou pro coração também, né? Quanto mais tempo aquele coração fica infartado, perde o músculo. Depressão é a mesma coisa. A gente vê hoje que a depressão não é uma questão só, não é somente, né? É uma questão psíquica etérea, mas também tem um componente orgânico. No que eu quero dizer é o seguinte: quanto mais tempo essa pessoa traz o diagnóstico, mais tempo esse cérebro está sofrendo de uma forma orgânica e ele cronifica o problema, tornando mais difícil, né? Então, quanto mais cedo a gente entrar com uma medicação quando necessário, orientação, psicoterapia, mudança de estilo de vida, organizar um pouco, ajudar a pessoa a se organizar para ver o que a deixou deprimida, ver o que está ocorrendo, o que ela precisa mudar e usar uma medicação correta, né, por um dado tempo, né? O que acontece muitas vezes, doutor Roberto, é que as pessoas utilizam o remédio, melhoram, ficam no máximo 3 meses tomando o remédio e depois deixam a medicação. O que acontece? Muitas pessoas podem nunca mais ter um quadro depressivo, mas a maior parte das pessoas que fazem esse tipo de tratamento, elas têm uma recaída da depressão. Então é muito importante isso, essa orientação. Manter o tratamento. Quanto tempo tem que manter o antidepressivo? É claro, depende um pouco de cada caso, mas assim, como um pouco de regra, a gente pode dizer, no primeiro episódio depressivo, após a melhora total do paciente, porque o objetivo do tratamento da depressão não é a melhora mais ou menos, ela voltar a ser como ela era antes, é remissão completa do quadro depressivo. Então a pessoa deve manter a medicação por 6 meses a 1 ano. Coloco novamente o parênteses, depende um pouco do quadro. No segundo episódio, se ela tratou aquele episódio muito bem, adequadamente, parou o remédio por um infortúnio qualquer, teve um segundo episódio, ela deve manter o remédio por no mínimo 2 anos. Claro, depende de cada caso. E no terceiro episódio, tem autores, tem críticos que dizem, não, mantém o remédio para sempre ou mantém por 5 anos, né? Então, assim, eu vejo muito esse prejuízo que a pessoa tem, né? Essa incapacidade, né? E eu vejo que o paciente deve manter a medicação, assim como um remédio para pressão, para o diabetes. Claro. Claro. Agora, o que a gente diria para a família, né? Uma orientação à família que está com uma pessoa ali que pode ser que seja depressão, ou e a gente, infelizmente, ainda ouve alguns fazerem julgamento do tipo, isso é frescura, né? O que a gente diria para a família? Deve procurar um atendimento médico o quanto antes, né? Isso é fundamental. O quanto antes ser atendido por um médico, se conseguir o quanto antes um especialista, melhor ainda. Mas não perder tempo, porque quanto mais cedo a gente trata, melhor é o prognóstico, melhor a qualidade de vida de todos, tanto da pessoa quanto da família. E como eu disse, só para a gente, que eu acho muito interessante, hoje os remédios, né, a população tem um preconceito em geral com os psicotrópicos, né? Exato. Mas hoje a gente tem um avanço grande na farmacologia e até remédios muito específicos, não são mais gerais, que diminuíram efeitos colaterais, inclusive. Exatamente. A gente tem medicações. Outrora havia-se remédios que tinham muito efeitos colaterais, principalmente em relação a ganho de peso, boca seca, constipação. Esses remédios ainda existem, são usados ainda, só que numa menor proporção, porque hoje a gente tem medicações mais modernas que não tem tanto essa questão do ganho de peso, não tem tanto essa questão da perda sexual, que muitas vezes ocorre com as medicações, que isso é um dado importante, né, do tratamento. Não tem essa questão de constipação, boca seca. Então, as medicações, elas têm cada vez mais evoluído. Além das medicações, tem outras abordagens que a gente tem que fazer, né? A questão da psicoterapia, reitero aqui também. E para alguns casos reservados, por exemplo, existe ainda hoje, e acho que talvez seja para um próximo bloco, né? Para a gente desmistificar um pouco isso, a questão da eletroconvulsoterapia, né? O ECT, a gente abrevia, né? Isso é uma forma de tratamento extremamente eficaz. Tá? E foi muito condenada, né? Foi muito condenada, ainda nas telenovelas por aí. Então, isso é um bloco interessante para explicar o que é o ECT, quando ele é usado. Isso é uma coisa que os maiores centros de tratamento psiquiátricos do mundo há. Hoje usam e com resultados muito positivos. Muito positivos. Quando bem indicado. Claro. Quando bem indicados. Tem uma frase que diz assim: a eletroconvulsoterapia está para a psiquiatria, assim como o eletrochoque está para a cardiologia. Para casos graves, está com o coração fibrilando, né? Temos que fazer um eletrochoque, né? Então é a mesma situação. Ok, nós agradecemos também aí, né,
ter aceitado o nosso convite e agradecemos você que nos acompanha. Um grande abraço e até a próxima. Apoio Essential Care, agora em Santa Catarina. Home Care com conhecimento, ética e respeito. Call Center 99822 7582.